Olá, meus amigos, bem-vindos ao PPI. Eu sou Luana Horiushi e você tem um encontro marcado comigo pelos próximos 2 dias, né? Então teremos 3 dias de estudo, segunda, terça e quarta. As aulas sempre são liberadas às 8 da manhã, você pode assistir aí no horário que melhor lhe convier, mas são sempre liberadas às 8 da manhã. E de que maneira eu organizei esse material, esse conteúdo para vocês? Bem, hoje nós vamos estudar os conceitos introdutórios, as noções introdutórias sobre planejamento previdenciário. Para amanhã, eu reservei o estudo da diferença entre tempo de serviço, tempo de contribuição e carência. E aí a gente vai ver quais são as principais situações que podem ser computadas como tempo de contribuição, certo? E no último dia nós vamos desvendar o CNIS. Então vamos aprender a ler esse documento tão importante, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, vamos aprender a interpretar, vamos compreender os principais indicadores de erro e como corrigir esses indicadores de erro, certo? Então eu conto aqui com você nos próximos 2 dias junto comigo. Bem, para a gente começar, não poderia ser por outra questão, a não ser o que é planejamento previdenciário, né? Tá todo mundo falando de planejamento previdenciário, todo professor falando sobre isso. Ele entrou na moda depois da reforma da Previdência e eu acho que veio para ficar. Enfim, o que é planejamento previdenciário? Planejamento previdenciário é a concessão de um benefício? Não. É uma revisional? Não. É o requerimento administrativo? Não. É uma tese jurídica? Também não. Planejamento, como o próprio nome diz, é uma organização. É um estudo de toda a vida contributiva de um segurado. É a análise de toda a documentação necessária para a concessão de uma aposentadoria, programada, obviamente. Então, tanto pode ser para a concessão de uma aposentadoria no momento presente, né? Como pode ser para a concessão de uma aposentadoria posteriormente, daqui a 5, 6, 7, 10 anos. Então, é uma análise, é um estudo, é uma projeção, é uma organização para que o seu cliente, o segurado, possa alcançar o melhor benefício possível, certo? Isso é que é planejamento previdenciário. É uma análise altamente especializada com vistas a conseguir a concessão de uma aposentadoria programada ainda na esfera administrativa, sem precisar judicializar, tá? E qual é o profissional que deve trabalhar com planejamento previdenciário, Luana? Serve para contadores também? Olha, eu entendo que não. Eu acredito que essa é uma área que deve ser exclusiva do advogado, porque não envolve só cálculo de benefícios, cálculo de investimentos. Não só regras de custeio. Isso aqui envolve muito estudo das regras do direito previdenciário, que só estão a acesso mesmo do advogado, e mesmo assim não é todo advogado que tem condições de trabalhar com essa matéria. Aqui então é um ramo de estudo para os advogados previdenciários. E mesmo dentro dos advogados previdenciários, nesse grupo, nesse seleto grupo, não são todos que estão aptos a trabalhar com esse ramo aqui, com essa matéria aqui do planejamento. Então, se você pretende encontrar um ramo fácil, onde você vai se desenvolver com pouco estudo, eu sinto te informar que então o PPI não é para você, porque o planejamento previdenciário é para o advogado que está determinado a se comprometer com o estudo, né? E se comprometer com o estudo quer dizer se dedicar e efetivamente aprender todos os detalhes necessários para a concessão de uma melhor aposentadoria para esse cliente. É preciso aqui ter mais responsabilidade do que em qualquer outra área, porque você está lidando com os benefícios previdenciários do cliente, a aposentadoria de alguém que passou 30, 40 e poucos anos trabalhando para alcançar esse benefício que vai depender dele para se manter para o resto da vida. Então, essa é uma área exclusiva para advogados, exclusiva para advogados previdenciários, e mesmo dentro dos previdenciários, dos advogados previdenciários, nem todos estão aptos a trabalhar com planejamento previdenciário, certo? Bem, quem é o público-alvo, né? Quem vai ser o seu cliente? Olha, seu cliente é todo e qualquer segurado, né? Porque o objetivo de todo segurado, pelo menos
os que eu conheço, todo objetivo é um dia conseguir se aposentar. Se vai conseguir ou não, são outros 500, né? Depois da reforma, então. Mas enfim, volta ao assunto. Bem, é todo e qualquer segurado. Seja o segurado que já está em vias de se aposentar e quer conseguir esse benefício agora, né? Ou o segurado que pretende vir a se aposentar um dia e já quer organizar essa vida contributiva, já quer uma orientação quanto ao valor de contribuição, já quer se planejar para conseguir um dia alcançar o benefício da aposentadoria programada. Mas, de imediato, eu te diria que o seu público-alvo vai ser o segurado que já está entre 45 e 60 anos, que pretende se aposentar dentro de 5 ou 7 anos. Pelo menos esse é o público que mais me procura, mas não é o público exclusivo para se fazer planejamento previdenciário, certo? Qual é o benefício para o cliente dele fazer um planejamento previdenciário? Primeiro, é conseguir o melhor benefício possível. Não aquele que está mais próximo, não o mais rápido de se conseguir, mas o com valor melhor e que tem uma relação entre a demora na concessão com o valor que ele vai alcançar. É sempre colocando isso na balança. Então, conseguir o melhor benefício, evitar um indeferimento administrativo que poderia ter sido corrigido anteriormente, então a ausência de uma documentação, um erro no CNIS, qualquer situação assim, uma necessidade de ajuste de contribuição que poderia ser sanada com base em um planejamento previdenciário antes desse momento de requerimento da aposentadoria e que o cliente, por não ter noção desse serviço, por não ter procurado o advogado para fazer esse serviço, deixou passar e teve um indeferimento por bobagem. Então, evitar um indeferimento administrativo desnecessário, né? Então, conseguir o melhor benefício, evitar um indeferimento desnecessário, evitar a necessidade de judicialização da concessão de uma aposentadoria que podia ali ser concedida já na esfera administrativa sem nenhuma dor de cabeça, certo? Qual é o benefício para o advogado? Bem, para os advogados os benefícios são diversos. Para começar, com o retorno financeiro mais rápido. Olha só, eu não estou falando de nenhum milagre aqui, eu não estou vendendo água em deserto, tá? Eu vou ser extremamente técnica, mas algumas coisas são realmente muito boas, embora não seja nenhum milagre. O que a gente fala quanto a retorno financeiro rápido? O planejamento é um estudo, é uma análise. E esse estudo, essa análise, ela depende única e exclusivamente de você. Observe, o planejamento ele não envolve uma ação judicial, ele não envolve um requerimento administrativo, ele não envolve necessariamente um procedimento administrativo. Então, o planejamento ele envolve apenas estudo e análise, tá? Você pode até colocar no seu contrato depois, inserir ali um procedimento que você percebeu que precisa ser feito e você colocou um adendo ali no contrato, mas o planejamento em si, ele não envolve necessariamente a realização de qualquer procedimento ou processo, certo? Então, você não precisa de judicialização, você não depende do INSS para nada, você não depende da justiça para nada, não é uma revisional, não é um processo, você só depende mesmo da sua capacidade de fazer essa análise em maior ou menor tempo. Se você depender de uma semana para fazer um planejamento previdenciário, então uma semana é o que vai durar esse seu trabalho e uma semana você vai ter esse retorno. Se você já tem um pouco mais de traquejo e consegue fazer um planejamento em um dia, 2 planejamentos em um dia, o seu trabalho vai durar um dia ou metade de um dia. E o retorno ele se dá não com a concessão de um benefício. A análise, ela começa com a contratação e ela se encerra no momento que você entrega o parecer com a sua análise daquela situação, daquele universo contributivo, daquelas possibilidades de concessão de benefício, de tudo que precisa ser corrigido de documentação para que haja o deferimento na esfera administrativa, seja o deferimento imediato ou deferimento mediato, né? A depender de que momento esse cliente vai se aposentar, de que momento esse cliente já vai poder se aposentar, vai ter preenchido os pré-requisitos para concessão desse benefício, tá?
Então, tudo vai depender da sua capacidade. Ainda que você leve uma semana para fazer um planejamento, o que eu espero que não aconteça, porque senão você só vai fazer 4 em um mês, mas ainda que você leve uma semana para fazer um planejamento, você vai em uma semana ter esse retorno financeiro. É por isso que, principalmente para quem está em começo de carreira, que precisa de um retorno imediato para manter o seu escritório, manter suas contas, conseguir independência financeira, essa aqui é uma excelente área. Olha, além do retorno financeiro mais rápido, há também uma ausência de burocracias, ausência de processos, ausência de morosidade, já exatamente por não ter a necessidade de um procedimento administrativo, de uma resposta do INSS, de uma ação judicial. E o planejamento, o contrato em si do planejamento, ele pode te render novas contratações. Por quê? Na análise ali daquele benefício pretendido, né, daquela aposentadoria programada que se pretende, seja agora ou seja daqui a X anos que seja, naquela análise pode ser que você encontre erros que precisam ser sanados. Então você encontrou um indicador de erro no CNIS que precisa ser corrigido. E com isso você vai precisar fazer, por exemplo, um ajuste de contribuições, você vai precisar fazer uma indenização de algum período. Então vai ser necessário algum procedimento lá na esfera administrativa. Você já pode vender esse novo serviço ao seu cliente. Olha, eu posso te garantir que um planejamento, quando é bem feito, há a certeza de que o cliente vai te contratar para fazer o requerimento da aposentadoria. Tem cliente meu que fala, olha, Nona, eu só vou aposentar daqui a 4 anos, mas daqui a 4 anos eu quero contar com você para fazer minha aposentadoria. Então, são contratos que você já vai se assegurando, embora, claro, estou brincando, daqui a 4 anos, mas quem pode se aposentar hoje acaba te contratando para fazer esse serviço neste momento. Então, a venda do planejamento previdenciário muitas vezes resulta na venda de outros serviços, né, de outros procedimentos administrativos, de uma necessária ação judicial, se for o caso, como, por exemplo, se você identifica que houve a prestação de trabalho em uma situação em que a exposição a agentes nocivos à saúde ou integridade física, né? E você já sabe que o INSS não vai reconhecer ali aquela situação de periculosidade. Você vai ter que efetivamente, que necessariamente levar isso para a justiça para ser reconhecido. Então você já vai vender esse processo. Ou é uma situação de insalubridade que poderia ser reconhecida no INSS, mas você já sabe que aquela situação ali, o INSS, ele vai analisar, mas vai indeferir o reconhecimento daquele período como especial. O cliente já fez um requerimento administrativo, já foi indeferido, então você vai vender também esse processo judicial. Então, há essa possibilidade de um planejamento se desdobrar em novas contratações para novos procedimentos, para novas ações judiciais. Há também uma outra coisa bacana no planejamento, né? Um outro benefício para o advogado, que é a baixa concorrência. Exatamente por esse ser um ramo complexo, um ramo que exige muito conhecimento sobre direito previdenciário, muita dedicação, muito estudo, é que a concorrência aqui, ela na verdade não existe. Eu costumo dizer que em previdenciário não existe concorrência em parte nenhuma, né? Seja em custeio, seja em plano de benefícios, em RGPS, em RPPS da União, RPPS dos estados, RPPS municipal, o que quer que seja que você vai trabalhar em previdenciário, você não precisa ter medo da concorrência. Aqui é um ramo do direito onde tem trabalho para todo mundo o tempo todo. Então a gente tem um déficit de profissionais no mercado. Embora tenha ocorrido esse boom agora dos cursos, das especializações em previdenciário, o mercado trata de limpar e só deixar quem efetivamente está disposto a estudar e a se dedicar e a se comprometer com o direito previdenciário, né? O mercado mesmo é uma peneira. Então aqui a concorrência é inexistente, né? É uma concorrência inexistente. E quando a gente fala em planejamento previdenciário, a concorrência ainda é menor, porque é um ramo ainda mais especializado, é um serviço ainda mais refinado, que exige efetivamente um conhecimento bem profundo de direito previdenciário, uma dedicação bem profunda. Bem,
Um outro benefício é que o público, né, a sua clientela, o nicho de atuação, ele é bastante amplo. E há muita procura, principalmente depois da reforma da Previdência. Porque, observe, a reforma da Previdência, ela extinguiu a aposentadoria por idade, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, ela criou uma regra de transição para aposentadoria por idade, ela criou 4 regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição, isso sem contar das regras de transição para aposentadoria dos professores, isso sem contar para as regras da aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, isso sem contar para o destaque que foi a aposentadoria especial da pessoa com deficiência pela reforma da Previdência. Então, você está num momento agora, um momento histórico em si, que torna ainda mais importante esse tipo de serviço, ser oferecido esse tipo de serviço. Então, é um público bastante amplo com o qual você vai trabalhar e não é tão difícil captar esse cliente de forma ética, obviamente, né? Então você tem uma facilidade também de captação dessa clientela, principalmente para o advogado que estiver disposto a fazer parcerias, né? Estiver disposto a fazer parcerias com outros escritórios de advocacia. Bem, uma pergunta que sempre me fazem, já que a gente está falando aí de conceitos introdutórios, é qual o programa de cálculo que eu uso, né? E se é preciso ou não ter um programa de cálculos. Sim, se você quer trabalhar com planejamento previdenciário, você precisa de um programa de cálculos, porque fazer os cálculos à mão em planilha Excel, pelo amor de Deus, a gente está numa situação que não se justifica, né? Eu conheço advogados que ainda usam as planilhas Excel, ainda usam a planilha para fazer os cálculos, mas isso é quando o advogado quer ter muita certeza, está com medo de um erro no programa, então ele faz à mão para ter certeza que está tudo certinho. Eu gosto muito de usar a planilha Excel, eu gosto muito de fazer à mão planejamento, não na parte dos cálculos em si, mas a parte toda do estudo, de anotando, mas os cálculos eu sempre vou fazer no programa de cálculo. Não tem por que você não utilizar essas ferramentas que facilitam tanto a vida do advogado. Só que, qual programa você adquirir, tanto faz. Porque se você não conhecer planejamento, qualquer programa vai dar em nada para você. Então, assim, não importa tanto que programa você vai contratar. O que importa é seu grau de conhecimento da matéria. Por quê? Porque todo programa de cálculo vai dar erro. Todo programa de cálculo vai dar erro. E eu recebo muitos planejamentos de alunos com erros grosseiros porque o aluno pensa... O aluno não, né? O aluno de forma geral não. Porque muitos advogados pensam que fazer planejamento previdenciário é só ali jogar o quinis para dentro do programa e ir apertando avançar, né? E o programa vai fazer tudo sozinho. E não tem nada a ver, você precisa ter um conhecimento, você precisa entender o que o programa está fazendo, você precisa entender o que você precisa que o programa faça, como burlar as regras do programa para que você consiga alcançar o estudo ali que você precisa, consiga corrigir o que está de errado ali, para que você efetivamente faça um planejamento previdenciário bem feito. Então, se você não está disposto a estudar planejamento previdenciário, tanto faz que programa você vai adquirir, você não vai conseguir trabalhar da maneira correta do mesmo jeito, tá? Eu gosto de usar mais de um programa, então eu uso 2 programas. Um tem uma interface mais simples, onde eu tiro os prints para colocar nos meus relatórios que eu passo para os meus clientes, que é mais fácil para eles entenderem, mas eu sempre corrijo todos esses cálculos em um segundo programa para evitar qualquer furo, porque o planejamento previdenciário, como eu falei, tem essa responsabilidade, tá? Seja lá que programa você vai utilizar, pelo amor de Deus, só não use o simulador de cálculos do INSS. Então, o simulador você nem olha, você esquece. Trabalhar utilizando o simulador de cálculos do INSS não é ser um planejador de futuros. Não existe, tá? Então, o programa de cálculos ali do INSS, o simulador de cálculos do INSS, melhor dizendo, ele serve só para o segurado ter uma noção geral de quanto tempo ele tem. Mas aquilo não é uma certidão de tempo de contribuição. Ou melhor, aquilo não é uma certidão de que o INSS vai acatar o resultado que saiu ali no simulador. O simulador, ele comete diversos erros. O simulador ele só vai puxar o que está no quinis. Então ele vai cometer diversos erros. Não tem como você se basear no resultado do simulador do INSS. Não utilize,
Você adquire um programa de cálculo e você estuda. Mas o simulador em si não é um programa de cálculo adequado para se trabalhar com planejamento previdenciário, certo? Outra matéria que a gente tem que discutir é a precificação. Eu vejo que muitos advogados que estão começando agora com planejamento previdenciário têm uma dificuldade de colocar um valor. Então, atende o cliente no primeiro momento e já coloca um valor. E aí depois, quando ele vai analisar, porque eu faço muita mentoria de planejamento, e aí quando ele vem para analisar a documentação, que ele entende que aquele planejamento vai ser extremamente complexo. Ele vai ter que observar vários detalhes diferentes. Pode ser que ele feche um contrato em que ele já incluiu ali qualquer tipo de procedimento administrativo que seja necessário. E aí, resultado, ele vende um serviço ultra demorado que vai ocupar demais o tempo dele por um valor irrisório. Então, essa dificuldade de precificação é uma realidade na nossa profissão, né? Então, eu organizei algumas dicas que podem facilitar no momento de você determinar qual vai ser o valor do seu serviço. Quanto é que você vai cobrar para fazer aquele planejamento. Olha, você nunca vai bater o martelo e colocar um valor antes de analisar a documentação do seu cliente. Então, a primeira análise, uma análise inicial ainda, só para entender onde é que você está se metendo, qual é o nível de dificuldade desse planejamento previdenciário, você só vai precificar, você só vai dar o valor do seu serviço quando você tiver a absoluta noção do que efetivamente você tem ali em mãos para trabalhar. Então você sempre vai pegar a documentação, pegar a senha do meu INSS de preferência, você vai pegar o CNIS, você vai pegar as carteiras de trabalho, tá? Vai fazer o primeiro atendimento do cliente, a entrevista ali com o cliente, vai preencher a ficha de atendimento do cliente. O ideal é que você utilize ficha de atendimento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E que você, com calma, analise a documentação para aí sim conversar com o cliente e tentar fechar esse contrato com um valor específico. Lembrando que o momento de fechar o contrato é antes de você colocar um pingo no i, né? Então, o contrato, exatamente porque o planejamento não é um procedimento administrativo, uma ação judicial, não existe contrato de risco aqui. Planejamento é uma análise, é um estudo. É exatamente por causa disso que a gente não faz nada antes de fechar um contrato. O contrato ele tem que ser fechado no início, na hora da negociação ali do que vai ser feito e de quanto vai ser pago por esse serviço do advogado, certo? Mas antes de fechar o contrato, você vai analisar primeiro essa documentação só para você ter uma ideia de que valor deve ser cobrado. Então você vai olhar o CNIS antes de definir o preço para ver quais são os erros que tem naquele CNIS, para ver qual é a quantidade de lacunas que tem ali, para ver se vai ser preciso fazer, ou pelo menos organizar um ajuste de contribuição, se é preciso fazer indenizações, se é RGPS ou se é RPPS. Se for RPPS, o preço vai ser um pouco mais elevado, porque você vai ter mais trabalho, principalmente se for um RPPS estadual, RPPS municipal, em que a lei é específica ali daquele estado ou daquele município. Você vai conferir a existência de pedidos administrativos já feitos pelo cliente, porque pode ser que aquele cliente já tenha feito 3 pedidos de aposentadoria, todos os 3 tenham sido indeferidos. Então, nessa situação em que o cliente já fez pedidos que já foram indeferidos, você vai pegar o PA, né, de cada um desses pedidos para entender o porquê do indeferimento, para saber se você vai conseguir organizar aquele pedido melhor com base no seu planejamento, no seu estudo, e também porque um cliente que já fez diversos requerimentos administrativos sozinho e teve todos eles indeferidos, ele já está convicto de que ele precisa dos seus serviços, né? Ele já vem para você certo de que ele precisa do advogado. Então, nessa situação é mais fácil você precificar, é mais fácil você encontrar um valor justo quando o cliente já está convencido de que ele precisa efetivamente do seu trabalho. Você já não vai precisar passar pelo convencimento nessa situação em que há prévios indeferimentos administrativos. Você vai analisar também qual é a categoria de segurado, porque
É totalmente diferente você fazer um planejamento previdenciário para um segurado empregado, né, que goza de presunção de recolhimento das contribuições, que está trabalhando há 30 anos na mesma empresa, entrou e vai sair da mesma empresa e se aposentar, e você pegar um planejamento de um contribuinte individual que prestou serviço a PJ, prestou serviço a PF, principalmente advogado. Advogado e médico, eu acho que são, assim, as piores categorias, piores no sentido de mais complexas, porque o advogado vai ter vários anos que ele prestou serviço à empresa, né? Advogando para a empresa, depois, no meio disso, advogando para a PF, deu uma aula e fez um curso e não contribuiu da forma correta e não fez o ajuste das contribuições, e o médico da mesma maneira. Então, são duas categorias que eu percebo que sempre tem erros, inúmeros erros que precisam ser corrigidos. Então, você tem que ver qual é a categoria do segurado. O contribuinte individual ele sempre vai dar uma dificuldade muito além de um segurado empregado, né? Então, sempre olha se é um segurado que tem, que goza de presunção de recolhimento ou que não goza de presunção de recolhimento, que isso aí vai te dar uma ideia do trabalho que você vai ter. Você tem que ver também qual é a atuação, ou como melhor, qual é a atual situação dos recolhimentos desse seu cliente, né? Ele está recolhendo, ele parou de recolher, ele está empregado, ele parou de recolher há quanto tempo, já se operou a PQS, ou ele ainda está em período de graça. Isso tudo para você compreender a situação financeira também desse cliente, né? Um cliente que está desempregado, que está ali sem recolhimentos, que tem muitos anos sem recolher, que tem poucos recolhimentos no CNIS, você já vai reduzindo o preço, porque pode ser uma pessoa que esteja ali passando por dificuldades financeiras. Então você tem sempre que colocar, sempre que ter como norte, qual é a dificuldade desse planejamento e o tempo que você vai despender para poder fazer esse estudo. Isso é que vai te ajudar a precificar. E também, né, uma dica é olhar qual é o valor dessas contribuições, né? Se é um segurado que está como empregado, que tem um rendimento alto, um salário alto, um segurado que sempre recolheu pelo teto, ou é um segurado que está contribuindo pelo salário mínimo, que está contribuindo como meio, um sistema especial de inclusão previdenciária. Isso vai te ajudar também a chegar a um valor médio do seu serviço. Eu também recomendo que você consulte a tabela da OAB, da sua subseção. Embora a tabela da OAB, nem todas as subseções tenham ainda na tabela os serviços previdenciários, né? Aqui na Bahia a gente já tem, se eu não me engano, o piso para um planejamento aqui na Bahia está em R$ 3.200 a R$ 3.600, alguma coisa nesse sentido. Mas nem sempre o que a OAB diz quanto a piso para a cobrança do serviço está dentro da realidade, né? Então, o preço de um serviço na capital não vai ser o mesmo valor que você vai cobrar no interior, né? O preço do serviço para o médico não vai ser o mesmo valor que você vai cobrar para o carpinteiro, para o pedreiro, mas você pode se basear, sim, na questão da tabela de honorários da sua subseção, certo? Bem, a gente está falando que esse é um ramo extremamente especializado, né? Que não é para qualquer advogado, que o planejamento previdenciário ele é altamente específico, porque ele exige do advogado um grande conhecimento já dos institutos previdenciários, principalmente dos institutos relacionados a custeio e dos institutos relacionados também a plano de benefício, em especial as aposentadorias programadas, né? Então você precisa conhecer bastante sobre segurados, categoria de segurados. Você precisa ter um bom conhecimento sobre custeio básico, sobre limites contributivos, as alíquotas de planos simplificados. Você precisa entender a diferença entre filiação e inscrição. Você precisa compreender a diferença entre tempo de serviço, tempo de contribuição e carência. Quais são os períodos que contam para cada um desses três institutos, né? O que é que você pode utilizar como carência, o que é que vai contar como tempo de contribuição, mas não como carência, o que é que conta como tempo de serviço, mas não como carência, e por aí vai.
você precisa ter um conhecimento já bem bacana sobre plano de benefícios, né? Em especial as aposentadorias programadas, e você precisa já saber bastante sobre as regras de transição das aposentadorias voluntárias após a reforma da Previdência, né? Se você vai trabalhar com professor, você precisa conhecer as regras dos professores. Se você vai trabalhar só com aposentadoria especial, as regras específicas de transição para aposentadoria especial, mas também para aposentadoria comum. E se você vai trabalhar com aposentadoria comum, você vai ter aí 5 regras de transição, mais 2 regras para o direito adquirido, mais uma regra permanente e por aí vai. Você precisa conhecer muito de cálculo de benefício, né? Compreender bastante o que é salário de contribuição, como é que é feito o cálculo do salário-benefício, como é que é feito o cálculo da renda mensal inicial de cada um dos benefícios. Você precisa compreender ajustes de contribuição, quais são as possibilidades de ajuste de contribuição, o que é piso contributivo, teto, como é que funcionam os ajustes de contribuição, complementação, transferência de excedente, enfim. Depois da reforma da Previdência, você precisa conhecer também sobre pagamento de benefícios em atraso, sobre indenização. Claro que tudo isso você pode também aprender em um curso, através de livros, mas você tem que já ter um conhecimento já bem bacana, bem solidificado, para você trabalhar com planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário vai exigir de você todo esse conhecimento prévio. Bem, uma dica que eu dou sobre documentação, né, Luana? Vou começar agora, vou atender o meu primeiro cliente de planejamento previdenciário. O que eu preciso olhar de documentação? O que eu preciso pedir a esse cliente, né? Quais são os documentos básicos para essa primeira análise? Já fechei o contrato com ele, já entendi o que eu vou fazer, já recebi a primeira parcela. Eu costumo cobrar da seguinte maneira: eu costumo cobrar 50% no ato da contratação e 50% no momento em que eu entrego o parecer previdenciário. Enfim, de que maneira funciona comigo, né? De que maneira eu, Luana Horiushi, faço esse passo a passo do planejamento. Eu faço o primeiro atendimento, eu pego a documentação para olhar ali no primeiro atendimento. Às vezes eu peço um tempo para poder responder qual é o valor que eu vou cobrar, que eu preciso analisar, preciso ver se tem um prévio indeferimento, qual é o PA, o que tem naquele PA e tudo mais. Preciso fazer uma análise com um pouco mais pormenorizada para poder só precificar, né, para ter uma noção do que eu estou pegando ali, onde é que eu estou me metendo. Aí eu passo o valor para o cliente, ele querendo, a gente fecha o contrato, 50% do valor é pago no ato da contratação, eu passo para ele o restante da documentação que eu preciso, dou para ele o prazo que eu vou levar para fazer aquele planejamento, faço o planejamento e aí marco uma nova consulta com o cliente, né? Geralmente essa consulta eu faço através do Zoom, que é o seguinte: eu faço uma exposição para ele de toda a análise que eu fiz, ainda não dou um resultado nessa exposição, eu mostro a ele o que acontece, o que está acontecendo, quais são as falhas que eu encontrei, quais são os documentos adicionais que eu vou precisar, depender da situação, quais são os períodos que eu preciso que ele indenize, ou que eu vou sugerir que ele indenize, quais são os períodos que ele precisa pagar, se ele precisa voltar a recolher, se ele tiver parado o recolhimento, qual é o valor que ele precisa recolher mensal para a gente poder fazer um planejamento bacana. Eu tiro também todas as dúvidas do cliente ali naquele momento, né? E encerrado esse atendimento, que tem uma duração de 45 minutos a 1h05 por aí, e aí sim, encerrado esse atendimento, eu faço os ajustes, né? A depender do atendimento, do que o cliente me pediu, de quais são as dúvidas, do que ele me respondeu sobre indenização, sobre não indenização e por aí vai, sobre ter ou não a documentação adicional. Então, após essa conversa com o cliente, esse atendimento mais longo, onde eu apresento alguns resultados iniciais da análise, aí sim eu faço um parecer, né? Eu faço o parecer final ou um parecer prévio, se depender ainda de uma documentação que ele não conseguiu, eu faço o parecer e entrego a ele. No momento de entrega do parecer é que ele paga os outros 50%, certo? E assim a gente encerra. A partir dali, se ele quiser, ele me contrata para fazer um outro procedimento, para fazer o procedimento em si da indenização,
ou para, não sei, fazer uma reclamatória trabalhista necessária, indispensável ali naquela situação, ou fazer uma ação judicial para reconhecer um período especial. Enfim, qualquer outro procedimento que seja necessário para concluir concluir o planejamento não, que o planejamento se completa, se conclui no momento que eu termino o estudo. Mas para alcançar o resultado que o planejamento indicou, que é o melhor possível, certo? Então, voltando, a documentação básica para início de conversa é o CNIS, né? Você vai conferir a existência de erros no CNIS, qual documentação você vai precisar pedir a esse cliente para poder corrigir esses erros que porventura existam. Eu sempre digo que não pegue o CNIS em papel, não aceite receber o CNIS em papel. Peça o CNIS não também digitalizado, não pega o papel e digitaliza, né? Peça o arquivo original do CNIS retirado ali do meu INSS, o advogado precisa saber mexer no meu INSS, porque se você for utilizar algum programa de cálculo, os programas de cálculo só vão ler os documentos que você tiver retirado original. Se você tiver retirado, impresso em papel, ou retirado na agência da Previdência Social, já impresso, e digitalizar e jogar para esse programa, os programas não vão conseguir fazer essa leitura. E também é muito mais fácil você trabalhar com o documento ali eletrônico, então não aceite o CNIS em papel. Você vai precisar também das carteiras de trabalho, porque a primeira parte do planejamento é você bater ali as informações, os vínculos das carteiras de trabalho com o que está registrado no Cadastro Nacional de Informações Sociais, né, o tal do CNIS. Então, o que está na carteira ali precisa estar também no CNIS. Mas o fato de ter uma anotação na carteira, um vínculo na carteira, que não esteja no CNIS, principalmente se for um vínculo mais antigo, não significa que a empresa não tenha feito o registro ou que a empresa não tenha recolhido as contribuições. Mas, via de regra, é o que acontece. Quando não está no CNIS é porque a empresa não fez o recolhimento. Você tem que ver também se o salário que está ali informando na carteira é exatamente o salário que foi indicado pela empresa como salário de contribuição, ou se a empresa recolheu a menor para poder pagar menos contribuição previdenciária. Você precisa ter a senha do meu INSS do cliente, aí você precisa ter uma relação de confiança muito bacana com o cliente para que ele forneça a senha, né? Para que você possa baixar a versão eletrônica do CNIS, o arquivo eletrônico do CNIS, para que você confira na parte de requerimentos, né, de pedidos, requerimentos, o que foi que esse cliente já andou solicitando, se esse cliente já tirou uma CTC, se esse cliente já fez um pedido administrativo de concessão de aposentadoria que já foi indeferido, se esse cliente já fez alguma atualização cadastral. É preciso que você baixe também o rol de benefícios que esse cliente já recebeu. Ele pode ter recebido inúmeros auxílio-doença, ele pode estar em gozo de um auxílio-acidente, ele pode estar recebendo uma pensão por morte, que o recebimento em si pode gerar algum tipo de resultado diferente, talvez, se for um RPPS, enfim. Você vai analisar tudo que tem ali, você vai conferir a existência de toda e qualquer informação que possa te ajudar ali no meu INSS, né? Principalmente se tem algum PA para te ajudar. Você precisa também de uma ficha de atendimento preenchida. Tanto pode ser essa conversa inicial que você tem antes de mostrar os resultados preliminares do seu planejamento, né? Mas o ideal é que essa ficha seja sempre escrita, né? Porque são muitas informações que você precisa ter e que você não vai ter como lembrar de todas elas para fazer perguntas num primeiro momento, numa consulta, né? Então o ideal é que você trabalhe no seu escritório com a ficha de atendimento, não só para facilitar seu trabalho no planejamento, mas para facilitar seu trabalho no que quer que seja. Então na sua ficha tem que ter a pergunta se ele trabalhou exposto a agentes nocivos à saúde e integridade física, se ele trabalhou em zona rural no início da vida adulta ou ali na parte da adolescência, se ele já trabalhou fora do Brasil, se ele contribuiu para alguma previdência lá, se ele exerceu alguma atividade profissional sem carteira assinada, se ele fez algum recolhimento em carnê, se ele estudou em escola técnica, se ele foi aluno aprendiz, se ele... Bem, uma série de informações que você vai precisar, e algumas delas, inclusive, a gente vai ver na aula de amanhã, né?
sobre o que é que conta como tempo de contribuição e que precisa estar necessariamente nessa ficha, porque é no momento ali de fazer análise desse universo contributivo que você vai ver quais são as informações que você efetivamente precisa. E aí você vai se valer, você vai contar com essa ficha de atendimento bem preenchida, né, bem completa. Então o ideal é que você vá desenvolvendo essa ficha de atendimento para o seu próprio escritório, né? É interessante também que você liste já de imediato quais são os vínculos e recolhimentos que tem ali naquele CNIS, para ver se existem buracos entre vínculos, que pode ter um cliente que tenha contribuído durante diversos anos, aí ele para a contribuição e passa 4 anos sem contribuição nenhuma. Então, quando você lista esses vínculos, você vê quais são os períodos, os furos que tem nesse CNIS, né, nesses recolhimentos, para você poder conversar com o cliente e saber o que ele estava fazendo durante esse período que estava nesse recolhimento, né? Se nesse período ele exerceu alguma atividade profissional, para que você veja se tem uma presunção de recolhimento, se é preciso fazer indenização, se é necessário fazer indenização, né? Para que você compreenda a possibilidade ou não de contar, de inserir algum período de tempo ali naquelas brechas ali do CNIS, certo? Que ele pode ter exercido uma atividade profissional sem carteira assinada, ele pode ter atuado como contribuinte individual sem fazer os recolhimentos, ele pode ter atuado como contribuinte individual prestando serviço para uma pessoa jurídica ali depois de abril de 2003 e pode ter presunção de recolhimento. Então tem que saber exatamente o que é que o cliente estava fazendo durante os furos do CNIS, durante os lapsos temporais ali do CNIS em que não tinha recolhimento previdenciário, tá? E é preciso também que você liste os salários de contribuição para você ter uma noção se dentro de um mesmo vínculo empregatício, por exemplo, está faltando algum salário, se tem algum contra-cheque para poder complementar aquelas informações e por aí vai. Tudo isso você vai ter já essa noção no primeiro estudo, naquela análise preliminar, antes mesmo de fazer o segundo atendimento, que é o atendimento via Zoom, que eu falei para vocês, que é o atendimento no qual eu gosto de mostrar os documentos, mostrar os furos no CNIS, mostrar os erros ali, o que é necessário para corrigir, por aí vai. Bem, acho que já dei informação demais para um dia só, vocês já devem estar cansados ainda, já tem 40 minutos de conversa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, vocês tenham um encontro marcado comigo amanhã. Tentei dar o máximo de informações aqui, no menor tempo possível. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã. Até lá!